Eu sempre fiquei curioso em perceber que tem pessoas mais velhas que quando você vê elas falando, você senta e conversa com elas, elas não parecem ser pessoas velhas. Ela não tem aquela essência velha que a gente espera de certa forma. Enquanto tem outras pessoas mais velhas que elas são exatamente o estereótipo da pessoa velha, não só por fora, mas eu estou falando principalmente por dentro. E quando eu falo que tem pessoas que não têm essa essência velha, eu digo no aspecto de lucidez, talvez. Eu acredito que lucidez não é a melhor palavra, mas eu vou usar ela porque ela que é mais, foi a palavra que eu encontrei que mais se aproxima do que eu quero descrever. Porque não é sobre a pessoa ser modernona e estar por dentro das novidades do mundo, não é sobre isso. Mas sabe quando você senta com alguém, você tem uma conversa com a pessoa sobre a vida? Não precisa ser sobre tecnologia. A vida é algo universal a todos nós. Eu experienciei uma vida tanto quanto uma criança de 6 anos, quanto um adulto de 70, 80. Todos nós experienciamos esse fenômeno e sentimos, percebemos. Então não importa o que você sabe sobre o mundo, mas nós podemos ter uma conversa sobre o que é isso que estamos experienciando. Por mais que uma criança pode parecer boba e não ter noção da vida, como a gente fala, mas se você perguntar para ela o que ela está pensando, o que ela está sentindo sobre tal coisa, ela vai te responder. O que ela sentiu quando tal coisa aconteceu, ela vai te responder. O que ela acha sobre tal situação, ela vai ter uma resposta. E a mesma coisa vale para um adulto, uma pessoa mais velha. E principalmente uma pessoa mais velha, você consegue tirar reflexões muito mais profundas sobre essa experiência, porque é uma pessoa que está carregada de aprendizado. E eu sempre fui muito curioso do porquê tem umas pessoas que você vê com 80, 90 anos, e você vê a pessoa falando e a pessoa tem uma certa lucidez, enquanto você vê outras pessoas de 70 anos às vezes, e você já sente que a pessoa está meio, sabe, ligeiramente morta por dentro, mas não é morta, mas ligeiramente desconectada. Você vê que a pessoa está de certa forma desconectada do mundo ao redor. Isso despertava agressivamente a minha curiosidade. Porque, sinceramente, quando eu vi essas pessoas, esses velhos desconectos, eu não queria me tornar assim. E quando eu vi esses velhos ativos e pulsantes, e você vê aquela energia viva dentro deles, eu admirava aquela vida de uma forma que eu sentia o desejo de me tornar um velho assim. Esses velhos que despertavam minha admiração, eles não eram modernetes, vamos dizer assim. Eles não estavam com celular e falavam gíria de jovem, mas eles estavam vivos. Era isso que me fascinava. Ver que era possível você envelhecer e continuar vivo. E observando o que essas pessoas tinham em comum, eu reparei algumas coisas que diferenciavam esses dois grupos de idosos. Esses velhos que tinham essa lucidez que eu descrevia, eles eram ativos. Geralmente eu encontrava eles, eram atores, atrizes, ou pessoas que eu encontrava pela vida, que elas estavam ativamente produzindo alguma coisa. Elas tinham, de certa forma, um propósito, uma motivação para fazer algo acontecer. Mesmo que seja pequena. Como uma vez que eu conheci o Uber, ele estava falando que ele era músico e que ele tocou certos instrumentos. E eu perguntei para ele se ele não tinha vontade de aprender algum instrumento novo, alguma coisa nova. Ele falou assim, eu já estou velho demais para começar alguma coisa. Mas eu perguntei, o que te motiva então de continuar vivo? E de acordar e trabalhar? Qual é o sonho que você quer realizar ainda? Aí ele, eu quero trocar de carro. E pode parecer algo bem banal. E acho que isso que dá mais graça para esse exemplo. O quanto o sonho dele pode ser banal. Mas é o que levanta ele. É o que faz ele acordar, dirigir, interagir com outras pessoas. Desenvolver no que ele está fazendo. Porque, querendo ou não, o fato de estar trabalhando o força a aprender coisas. E o outro grupo de pessoas mais velhas são pessoas que elas literalmente não tinham mais motivação para continuar viva. Elas não tinham mais o que fazer. Basicamente a vida delas é ir para a igreja, assistir TV, dormir, aí vai para a igreja, assiste TV e dorme. Não tem nada que desafie elas, que exija
que elas mantenham uma atividade, uma conexão com o que está acontecendo em volta delas, você vê que são pessoas que às vezes até pela própria família e também por si próprio foram encostadas. Tipo assim, você já está velho, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. E a pessoa vai se encostando, e ela vai se desconectando, e ela vai cada vez mais se isolando dentro do mundinho das próprias memórias. Dentro do mundinho do passado. Porque a única coisa que ela tem de viva na vida dela são as memórias que trouxeram emoções para o que ela estava vivendo. E isso, para mim, é o que mata a pessoa aos poucos por dentro. Quantas pessoas você já deve ter conhecido que se aposentou e depois que aposentou, essa pessoa morreu? Ou morreu literalmente por fora, fisicamente, ou morre por dentro. A pessoa continua viva, a pessoa está ali presente, come, caga, toma banho, dorme, mas a pessoa está morta. Ela vai cada vez mais perdendo a capacidade de interagir com as pessoas e as coisas ao redor dela. Porque ela não tem motivação, ela não tem o que fazer. Ela está viva porque ela está viva, porque o coração não parou. Isso me fez ver o quanto aprender tem uma capacidade poderosa de nos manter vivos. Porém, aprender é desafiador. Não é nem um pouco confortável aprender algo novo. Principalmente quando você parte do passo da ignorância, você vê o quanto é desconfortável demais, porque você passa do ponto onde você não sabia de algo para o ponto de você sabe que você não sabe. E essa já é uma etapa o tanto que dolorosa. E depois de saber que você não sabe, vem o passo de passar a saber. E esse é um outro passo que é tanto doloroso quanto, porque agora exige de você encarar frequentemente o quanto você, com muitas aspas, não consegue. O que basicamente quer dizer o quanto você erra, o quanto você não acerta. E isso é dolorido para as pessoas, porque a gente não sabe lidar com o erro. A gente tem uma dificuldade muito grande, uma resistência muito grande ao erro, como se ele fosse algo que não devesse existir, quando ele é parte do que nos mantém vivo. Errar, ter consciência de que você está errando, de que você tem ainda que ajustar, precisa refazer, esse processo vai nos mantendo desperto e conecto com as coisas ao nosso redor. Porque existe uma certa consciência de si mesmo, consciência do que está acontecendo fora de você, para você ir se movendo nesse processo. E esse é um processo que vai morrendo conforme os anos passam. Eu acredito que isso também tem uma certa motivação no fato da pessoa ir enfrentando tantos desconfortos e desafios ao longo da vida, que chega uma idade que ela só não quer ter que lidar com isso. As pessoas já não querem ter que lidar com isso desde novo. Com 20 e poucos anos, você já nota o quanto a maioria das pessoas evita o desconforto o máximo possível. Mas apesar de evitar esse desconforto, eles ainda se expõem a uma certa medida de desconforto, até pela pressão do ambiente que eles estão vivendo. Por estar jovem, por ter coisas a realizar, coisas a fazer. Então tem um certo nível de desconforto que as pessoas se expõem, apesar de não estar nem um pouco disposta a fazer isso. E essa disposição para se expor vai crescendo gradualmente, algumas pessoas crescem mais, outras pessoas crescem menos, e chega num ponto onde ela só começa a declinar. E ela vai declinando cada vez mais forte, até o ponto de a pessoa só se recusa a aprender qualquer coisa, porque não tenho idade mais para isso. Ou já vivi tudo que eu tinha para viver, agora é a vez de vocês. Ou eu já fiz o que eu queria fazer, ou agora é muito tarde para eu poder começar a fazer algo, agora é muito tarde para eu poder realizar aquele sonho que eu não realizei. E todas essas frases que as pessoas vão repetindo, e vão normalizando, e vão ouvindo ao longo da vida, até chegar no ponto onde elas chegam na idade, onde elas se sentem adequadas para repetir essas frases, mata elas por dentro. Porque se você não tem um motivo para viver, o seu cérebro e o seu corpo vai encontrando aos poucos um motivo para morrer. E para mim só não faz sentido tá vivo e não viver. Tá vivo e não me expor ao desconforto. Tá vivo e não tá aprendendo. Qualquer pessoa mais velha que você perguntar, por mais que ela tenha esse ar de certezas e verdades, de eu tenho experiência, eu sei da vida, ela ainda fala para você, eu continuo a aprender coisas. Eu continuo a perceber coisas que eu não percebia. E eu não estou falando de tecnologia, não estou falando de aprender a mexer no celular, eu estou falando de coisas sobre a vida. Eu acreditava que o mundo funcionava de um jeito e hoje, aos 60 anos, eu estou percebendo que o mundo não funciona tanto assim. Existem outras coisas que têm valores também. Existem outras coisas que não têm tanto valor quanto eu esperava.
Então você vê quantas pessoas continuam se surpreendendo com a vida e ganhando novas perspectivas para viver. Só que elas vão elas vão deixando de incentivar esse aprendizado. Vão deixando de botar energia nisso. E não é a vida que eu quero para mim. Eu não quero viver do passado. Eu não quero viver das minhas memórias. Isso vale para qualquer idade da sua vida. Se você tem 40 anos e você fala que, nossa, meus 20 anos foram meus melhores anos, o que você tem feito ultimamente? O que você está fazendo com a sua vida? A ponto de 20 anos atrás ser os seus melhores anos e hoje você está vivo e a sua vida não tem capacidade de ser boa? É assim? Eu não quero chegar nos meus 70 dizendo porque os meus 20 anos, meus 30 anos foram meus melhores anos. É lógico que o nosso corpo muda. É lógico que eu posso admitir que os 30 anos foi o meu auge físico, que eu tinha mais disposição, eu fazia aquilo, eu fazia isso, meu corpo não reagia da forma que ele reage hoje, mas auge físico não pressupõe ser os melhores anos da sua vida. Você continua vivo com 70 anos. Você continua capaz de viver e experienciar esse espetáculo que a gente vive a cada instante. E se esse espetáculo não está sendo um espetáculo para você com 70 ou com 80 anos, o que você está fazendo com a sua vida? E quando eu falo isso, eu não estou falando para você especificamente. Eu falo para mim. Porque se eu chegar nessa idade e eu não estiver apreciando a vida, apesar das dificuldades, apesar dos desafios novos que estão aparecendo, o que eu tenho feito com a minha vida? Certamente eu vou estar vivendo do passado, eu vou estar vivendo de uma memória, eu vou estar me fechando para o mundo e me fechando para o aprendizado e me recusando a ser desafiado, porque já estou velho demais para isso. Eu já vou ter largado o bastão. E viver recluso num mundinho, preso ao passado, enquanto você espera esse tempo acabar para você poder se livrar disso, não me parece ser tão confortável quanto aceitar os novos desafios que estão sendo impostos para mim. Seja lá o que eu estiver fazendo quando eu chegar nessa idade, eu vou estar fazendo alguma coisa. Com certeza eu vou estar fazendo alguma coisa. Porque essa é a fonte da juventude. E não é um endeusamento de ser jovem, belo e energético para sempre. Mas eu acredito que eu tenha deixado claro que é a respeito de uma juventude mental. Porque suas pernas podem fraquejar, sua memória pode não ser a mesma, mas a consciência com a que você experiencia a vida, com certeza não mudou. Porque a sensação de estar vivo que eu tinha nos meus 6 anos, é a mesma sensação de estar vivo hoje nos meus 20 e pouco. E eu tenho certeza que vai ser a mesma nos meus 70. Apesar de eu perceber que eu estou esquecendo, que meus braços não têm a mesma força, que eu não tenho a mesma disposição, mas eu continuo vivo. E se eu estou vivo, eu vou viver. Te vejo em outro vídeo e busque conhecimento.